Vamos a inclinar o rosto para conversar com Deus. Pai querido, mais uma vez vamos abrir a Tua palavra esta noite, Senhor. E queremos ter a certeza de que Teu Santo Espírito vai se mover, preparando a mente e o coração de cada pessoa, para que ao receber a Tua palavra, essa palavra produza frutos para a vida eterna. Antes de ler o texto bíblico, queremos suplicar que teus ouvidos se abram para ouvir o clamor silencioso de cada coração. Porque em noites como esta, Senhor, aqui, ao vivo, ou nos diferentes lugares onde o sinal está chegando através do satélite ou do internet, tem gente, com toda certeza, ferida, machucada, gente que às vezes está esperando um milagre de parte tua. Tu que és Deus de milagres, todo-poderoso, tu que conheces a necessidade particular de cada filho, de cada filha, neste momento, Senhor, extende tua mão e toca essas vidas. Não permitas que ninguém volte para casa sem levar respostas para suas inquietudes. Estas pessoas não vieram aqui para ouvir as palavras de um ser humano. Por isso, Senhor, que o ser humano desapareça. Queremos ouvir as palavras de Jesus. E para isso, vamos abrir Tua palavra. Ilumina nosso entendimento, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Amigos queridos aqui em São Paulo, amigos queridos lá do outro lado do país e do mundo, sabemos que o sinal está chegando a 78 países, pelo menos temos retorno disso. Gente de diferentes países. Às vezes, logicamente, uma só pessoa num país, num computador, assistindo pela internet. Às vezes, em igrejas, especialmente aqui no Brasil, igrejas lotadas, igrejas reunidas. Temos notícias de um grupo de pessoas que está assistindo numa tela na rua, recebendo o sinal, a palavra de Deus. E você que está aí na rua, estava passando por curiosidade, viu, parou. Não é por coincidência, querido. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você estava indo para casa, parou aí, alguma coisa te chamou a atenção. É que Deus há muito tempo está chamando você. Eu sempre digo que Deus chama seus filhos desde o ventre da mãe. Deus tem um plano maravilhoso para você. Se esse plano ainda não se concretizou, se esse plano ainda não se realizou, é porque de alguma maneira você ainda não encontrou a palavra de Deus. O propósito de Deus para a tua vida está aqui na palavra de Deus. Vocês também não vieram aqui porque um amigo convidou vocês. Em realidade, o Espírito Santo está trabalhando no coração de vocês. E vocês esta noite apenas responderam a esse convite maravilhoso do Espírito Santo. Agora, quero lhes dizer uma coisa, veja. Vida cristã não é mudar de religião. Eu quero que compreendam bem isso. Às vezes as pessoas entram assim, ou quando recebem um convite dizem assim, não, eu não quero porque vão querer me cambiar de religião. Não, a vida cristã não é mudar. Eu sempre digo que a vida cristã não é como o futebol, que eu me tiro a camisa do Palmeiras e me coloco agora a camisa do Fluminense. Não é assim a vida cristã. A vida cristã, querido, é crescimento diário. Outro dia alguém estudando a Bíblia comigo me dizia assim, pastor, depois de descobrir as verdades bíblicas, porque este livro, querido, tem muita gente que fala da palavra de Deus. Este livro que tenho nas minhas mãos aqui, que é a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, é um livro cheio de verdades revolucionárias. Você quer ter um lar feliz? Jamais vai ter um lar feliz se não estudar a palavra de Deus. Aqui está o segredo para ter um lar feliz. Pastor, por que o senhor fala isso? Estou casado com a mesma mulher 45 anos e tenho um lar feliz, 4 lindos filhos, 7 lindos netos. E como conseguiu? A palavra de Deus. Nunca teve problemas na família? Claro que tive, querido. Que família não tem problemas?
Mas a palavra de Deus é a receita, a palavra de Deus é o caminho, a palavra de Deus te mostra como resolver os problemas, porque problemas não são para se divorciar, problemas são para serem resolvidos. Mas como você vai resolver? Cheio de paixões humanas, teu coração cheio de sentimentos egoístas, orgulhosos, não quer ceder, não quer voltar para trás, não quer pedir perdão, não quer pedir desculpas. Como vai resolver os problemas em casa? A não ser que Deus opere um milagre em teu coração e transforme teu coração. A palavra de Deus. Quer ter uma vida financeira equilibrada? Aqui está o segredo. Quer ter boa saúde? Aqui está o segredo. Quer perdoar quando não consegue perdoar? Aqui está o segredo. Quer que teus filhos cresçam como a palmeira na orilla do rio, assim, frondosas, cheio de frutos, de vida, de exuberância? Aqui está o segredo. O problema é que as pessoas não conhecem a palavra de Deus. E algumas que chegam a conhecer a palavra de Deus têm medo, porque descobrem verdades, e a verdade assusta. A verdade assusta, querido. Um dia, eu tinha muito cabelo, acreditem vocês ou não, eu tinha muito cabelo. E um dia entrei num elevador assim, sozinho, entrei no elevador, espelho pelos 4 lados, espelho por cima, estava sozinho no elevador, começou a subir, olhei para cima e vi uma calva assim, uma careca em cima. E a primeira coisa que fiz foi olhar para quem? O único que estava no elevador era eu. Sabe qual era o problema? Que eu sempre me olhava no espelho assim, mas nunca me olhei no espelho de cima para baixo. E eu aqui já não tinha cabelo. E fiquei assustado, porque a verdade assusta. E tem gente que não estuda a palavra de Deus porque tem medo de se confrontar com a verdade. Porque a gente prefere viver na mentira, viver na ignorância. Prefiro não saber que estou com câncer, porque a verdade assusta. Mas se você não souber a verdade, nunca vai se tratar, nunca vai se curar. Não tem que ter medo de conhecer a verdade, de se aprofundar na verdade e de aceitar a verdade. Agora, para você crescer na experiência espiritual, precisa conversar com Deus todos os dias através da oração. Precisa aprender de Deus cada dia através do estudo da palavra de Deus. E precisa confirmar as verdades na sua vida, procurando outra pessoa para falar para essa pessoa do amor de Jesus Cristo. Então vocês que me estão assistindo aqui e que ainda não estão batizados, são membros desta linda família. Eu já disse, vocês não são visitas, vocês são membros desta linda família, só que ainda não deram o passo do batismo. Você que está me assistindo do outro lado aí, que ainda não tomou a decisão de batizar-se. Se você quer crescer na experiência espiritual, tem que procurar outra pessoa e falar do amor de Jesus Cristo para essa pessoa. E tem que convidar essa pessoa para o centro, para a igreja, onde você está recebendo as mensagens cada noite. Porque quando você comparte sua fé, você cresce na experiência espiritual. Não tem maneira de crescer saudável em Cristo se você não contar, se você não participar. Porque quando o amor de Deus enche seu coração, a coisa que você mais quer é proclamar. Quando você está apaixonado de uma pessoa, oh querido, você quer que todo mundo saiba que está apaixonado. Outro dia eu vi uma campanha publicitária de outdoor na cidade assim, a cidade cheia de outdoor, dizia assim: nega, te amo, embaixo, negão. Quem será a famosa nega? Quem será o negão? Não sei, só que esse rapaz está tão apaixonado pela menina que mandou fazer uma campanha publicitária, porque quando você está apaixonado por alguém, o que mais quer é que todo mundo saiba que você está apaixonado por Cristo. Sabe por que alguém convidou você esta noite para vir aqui? Porque essa pessoa também está querendo crescer na sua experiência espiritual e por isso disse para você: vem comigo. Mas agora você, se você quer crescer na experiência espiritual, amanhã você tem que procurar um amigo e dizer: vem comigo. Porque esse é o segredo bíblico para o crescimento espiritual.
Vamos ao texto bíblico. Estamos estudando todas estas noites acerca de Judas. Esta noite vou ler de novo os versos 3 e 4, mas vou me concentrar no verso 4. Diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciadas para esta condenação. Homens impíos que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Vou explicar mais ou menos o que Judas está dizendo. Aliás, eu disse que cada noite vou dar umas dicas do livro de Judas. E esta noite quero dizer de Judas o seguinte, veja. Se você abrir a Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, e ler e comparar com Judas, vai ver que é praticamente a mesma coisa. Dá a impressão de que o Pedro plagiou de Judas, o Judas plagiou de Pedro. Porque se você chega a esta casa, esta noite em casa, e abre a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, vai ver que Judas e segunda de Pedro 2 é a mesma coisa. Quem foi inspirado por quem? Não vou dizer quem copiou de quem, eu vou dizer quem foi inspirado por quem. Eu acho que Pedro foi inspirado por Judas. Porque se Judas tivesse lido a Pedro, não teria só tirado pensamentos do capítulo 2. Podia ter tirado de toda a epístola. Mas por que só o capítulo 2? Então, por isso, eu acho que foi Pedro que leu Judas. E então tirou pensamentos do livro da epístola de Judas para o capítulo 2 dele. Mas o que tem que ver isto? É que a inspiração trabalha assim. Deus dá a mensagem, e então você, se recebeu a mensagem, e é um escritor bíblico, você vai usar sua cultura, suas palavras, sua maneira de ser, aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, vai usar essas figuras, esse conhecimento que você tem para transmitir a mensagem que Deus deu para você. E isso não quer dizer que você não foi inspirado por Deus. Bom, amanhã continuamos falando de características da epístola de Judas. Mas esta noite eu quero dizer que Judas está dizendo aqui na sua carta o seguinte, veja, ele diz assim: irmãos, eu estava querendo falar para vocês, estava querendo escrever para vocês do tema da comum salvação, a graça comum. Ontem já expliquei o que é graça comum e o que é graça redentora. Graça comum são os benefícios que recebemos de Deus. Todos os seres humanos, aceitem ou não aceitem, todos os seres humanos recebem a luz do sol, a chuva, todos os seres humanos comem o fruto da terra. Não é só para quem aceita, para quem não aceita. Os benefícios da vida, de graça, são para todos. Isso é chamado de graça comum, acessível a todos os seres humanos. Porém, a graça redentora é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário em favor do pecador. E essa graça redentora é acessível a todos, porém, só serve para quem aceitar. Bom, Paulo, ou Judas, estava querendo escrever da graça, quando mudou sua intenção. Por quê? Porque haviam uns homens, e Judas disse assim, que dissimuladamente estavam entrando na igreja, falando do tema maravilhoso da graça, mas de uma maneira completamente errada. Falando do tema maravilhoso da graça, mas de uma maneira completamente errada. E aqui é uma coisa que me preocupa. A resposta divina para o problema do pecado é a graça maravilhosa de Cristo. Vou repetir.
A resposta divina para o problema do pecado é a graça maravilhosa de Cristo. Se o pecado está destruindo tua vida, você não é feliz, não tem paz no coração, teu casamento está acabado, você está prisioneiro de vícios dos quais não pode se libertar, a resposta divina para o problema do pecado é a graça maravilhosa de Cristo. E o diabo sabe disso. E é por isso que o diabo vai fazer tudo o que puder para você não compreender corretamente o tema da graça maravilhosa de Cristo. Porque se você não compreender corretamente este tema, então a graça não vai ter nenhum valor para você. É por isso que acontece com a graça o seguinte: tem aqueles que acham que a graça de Cristo não é suficiente. Tudo bem, Jesus morreu por mim na cruz, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que cumprir, eu tenho que guardar, porque só a graça de Cristo não é suficiente. Eu tenho que fazer alguma coisa. E esse é um extremo completamente errado. Assim pensavam os judaizantes nos tempos da igreja primitiva. E Paulo, especialmente, foi duro contra essas pessoas. Paulo, quando escreve aos Gálatas, quando escreve aos Romanos, é categórico ao afirmar que a graça de Cristo é suficiente. Você não tem que acrescentar nada. Não é teu esforço, não é tua obediência, não é teu bom comportamento. É unicamente a graça de Cristo, ponto. Mas então vem o diabo e agarra as pessoas e as leva para outro extremo. E esses eram os homens que estavam aparecendo nos tempos de Judas. E é por isso que Judas escreve a epístola. E esses homens começam a se infiltrar na igreja e dizem assim: a graça de Cristo é suficiente, ponto. Você pode continuar pecando, você pode continuar vivendo a vida errada, não precisa se preocupar, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário. Então, se Jesus já morreu na cruz do Calvário, faça o que você fizer, viva como você viver. Bêbado, drogado, traficante, assassino, ladrão, você está salvo, porque já Jesus morreu por você. Não se preocupe de mudar de vida, continue. O único que precisa é aceitar Jesus, aceitar a graça. Não se preocupe de mudar de vida, porque a graça de Cristo é suficiente. E esse era outro extremo, tão perigoso como é o primeiro extremo de a graça de Cristo não é suficiente, temos que ajudar um pouquinho. Perigoso. A graça de Cristo é suficiente, posso continuar no pecado. Perigoso. Ambos extremos estão errados. E qual é o ponto do equilíbrio? Oh querido, a graça de Cristo é suficiente. A graça de Cristo é poderosa. Mas a graça de Cristo é poderosa para perdoar. Não importa o que você fez na vida, não importa quão longe você foi, não importa o que você fez. O Senhor Jesus Cristo um dia disse: todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Todo é todo. Não há conceito maior do que todo. Todo é todo. Assassinato, sim. Homossexualismo, sim. Prostituição, sim. Tráfico de drogas, sim. Roubo, sim. Desonestidade, sim. Fofoca, sim. Orgulho, sim. Egoísmo, todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Por favor, não viva atormentado pelo passado. Não importa quão baixo você desceu. Não importa quão longe você foi. Todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. A graça de Deus é suficiente para perdoar, é poderosa para perdoar. Porém, a graça de Cristo também é poderosa para transformar, poderosa para restaurar, poderosa para fazer de novo. A graça de Cristo não acoberta o pecado.
A graça de Cristo transforma a vida do pecador. Oh querido, o pecado é o que de mais nojento existe para Deus. Deus não aceita o pecado, Deus ama o pecador. Não importa o que você faz, não importa como você vive, Deus te ama. Você é o mais precioso que Deus tem, mas Deus não pode aceitar teu pecado. Por que não? Porque Deus te ama. E o pecado te destrói. O pecado é como um vírus que entra na tua vida e vai comendo você por dentro. Teus valores, tuas virtudes. Vai destruindo tua família, teu casamento, tua vida financeira, tua vida familiar, tua vida profissional. O pecado te enlouquece. O pecado te faz viver uma vida dupla. Você se esconde nas cavernas profundas de sua própria existência. Você não é feliz. Você chora em silêncio quando está só. Você clama, você suplica. Oh querido, se o pecado te fizesse feliz, Deus não teria nada contra o pecado, mas o pecado te destrói e você é o mais precioso que Deus tem. E é por isso que Deus não pode aceitar o pecado. E é por isso que sua graça maravilhosa não pode apenas perdoar. A sua graça maravilhosa transforma. Quando você aceita o perdão divino, está aceitando a transformação divina. E quero que entenda uma coisa esta noite. Há poder no Evangelho. Evangelho é poder. Poder para perdoar e poder para transformar. O Senhor Jesus encontrou um dia um homem que já tinha morrido há 4 dias. Estava putrefacto, já em estado de decomposição, já cheirava mal. Os gusanos já estavam comendo ele. Desde o ponto de vista humano, já não havia saída para esse homem. Estava morto, completamente morto. Mas o Senhor Jesus Cristo chegou e sua palavra redentora, transformadora, poderosa, saiu. Lázaro, sal. E aquele cadáver, já em estado de putrefacção, levantou-se da morte, porque a graça perdoadora de Cristo é também graça transformadora. Então não me diga como você está. Talvez seu estado espiritual seja um cadáver já em estado de putrefacção. Desde o ponto de vista humano, você não tem saída, você está perdido, você está acabado. Esse pecado que há 20 anos está destruindo a tua vida e que ninguém conhece, você acha que humanamente não tem saída. E te digo uma coisa, humanamente você não tem saída. Escuta, você que está me ouvindo aí pela televisão, humanamente você não tem saída. Pode exercer toda a força de vontade que você quiser, tua vontade não vale nada. Pode viajar pelos países orientais buscando a autodisciplina, o domínio da mente, isso não vale nada. Pode prometer, pode se ajoelhar em vidro, pode lacerar seu corpo. Teus esforços humanos, teus sacrifícios humanos, tuas decisões humanas não valem nada. Porque se valessem alguma coisa, você não estaria vivendo há 20 anos a vida miserável de escravidão que você está vivendo. Mas eu tenho uma grande notícia para você esta noite. A graça de Cristo é poderosa para perdoar e também é poderosa para transformar. E se esta noite você cai ajoelhado aos pés de Jesus Cristo, e se esta noite você levantar os olhos para os céus e dizer: Senhor, não há força em mim, não há poder em mim, estou acabado, estou deteriorado, sou um homem, um ser humano em estado de putrefação, podes fazer alguma coisa por mim? A graça transformadora de Jesus te alcança e te levanta e te restaura. E esta mesma noite você pode começar a viver uma nova vida, uma vida completamente transformada. A lo largo de minha vida,
Tenho visto assassinos na prisão aceitando Jesus e sendo transformados. Tenho visto prostitutas saírem dos prostíbulos para viverem a vida de uma princesa no reino de Deus. Tenho visto ateus caírem ajoelhados e reconheceram o poder de Deus. Tenho visto gente milionária, gente poderosa, gente famosa cair ajoelhado, reconhecer que não podiam, aceitar a graça maravilhosa de Cristo e serem transformados. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Não há nada na tua vida que Deus não possa fazer. Não há pecado que Ele não possa romper. Não há corrente que te escravize que Ele não possa reventar. Você não tem direito, querido. Desde o momento em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, você não tem direito a dizer não posso, não consigo, estou perdido. Você não tem direito a sair esta noite daqui pensando que para você não há solução, seja qual seja seu problema. A graça de Cristo é poderosa para perdoar e é poderosa para transformar. Para que Jesus te perdoaria se você tem que continuar vivendo, se arrastando pela vida, escravo de seus sentimentos, de seus pensamentos, de seus vícios, de seus hábitos? De que te valeria o perdão? É por isso que, no mesmo tempo que Deus te perdoa, te transforma. Estarei pregando esta noite para alguém que quer se batizar, mas não pode se batizar porque não pode se libertar do cigarro. Escuta-me bem, olha bem para mim. Esse cigarro que você fumou antes de entrar esta noite aqui, em nome de Jesus, é o último cigarro que você fumou na sua vida. Porque a graça de Cristo é muito mais poderosa que um pequeno cigarro. Esse copo de álcool que você bebeu antes de entrar aqui é o último que você viveu na sua vida. Oh, querido, a graça de Cristo é poderosa para transformar. Olha o que diz o texto bíblico. Pois estes indivíduos se introduziram com dissimulação na igreja. Estes indivíduos transformaram em libertinagem a graça de Cristo. E com isto negam o nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo. Quando você diz que a graça de Cristo te perdoa, mas que você continua se revolcando no pecado, você está negando o poder do único, soberano e eterno Criador dos céus e da terra. Oh, querido, se Ele teve poder para criar os céus e da terra dentro do nada, como não pode transformar tua vida? Então não me diga que não pode. Você não pode, mas o Senhor Jesus pode. Crê nele, vai a Ele, como uma criança indefesa, chora aos pés dele, suplica o poder dele. Mas a graça de Cristo é perdoadora e é transformadora. Esta noite eu tenho um testemunho muito interessante. É o caso de Marcelo. Marcelo é membro da Marinha deste país. Marcelo um dia leu um livro chamado Conflito dos Séculos e ficou intrigado com a mensagem, ficou surpreendido com a história e como a história foi manipulada. E quando leu o Conflito dos Séculos, ele percebeu que este mundo é um mundo em conflito, este mundo é um mundo em guerra, mas não se trata de guerra de tanques, de fuzis, é um mundo em guerra espiritual. E o campo de batalha é a tua mente, é teu coração. Jesus de um lado chamando, o inimigo do outro lado chamando. A arma que Jesus tem para chamar você é a verdade da sua palavra. A arma que o inimigo tem para chamar você é a mentira, é a sedução, é o engano.
Tem muita gente vivendo no terreno da mentira e do engano, porque tem medo de se confrontar com a palavra de Deus. Parabéns, porque você rompeu preconceitos e se confrontou com a palavra de Deus. Não tenha medo de continuar estudando, de continuar crescendo. E Marcelo aceitou a mensagem no livro, mas não sabia quem é o autor deste livro, de que igreja é, aonde vou a procurar mais estudos com relação a esta mensagem. Até que um dia, lá em Brasília, alguém depositou no buzão de cartas dele, na caixa da correspondência, depositou um livro pequenino titulado A Grande Esperança. Ele leu o livro e quando leu, ligou para a esposa e disse: olha, acho que este livro é um resumo daquele livro. Por favor, confere quem é o autor. E viu que era a mesma autora do outro livro. Só que agora este livrinho tinha a direção da igreja adventista lá em Brasília. E eles um domingo foram para a igreja. Entraram assim com medo. Que será? Como me receberão? Mas a igreja recebeu a família de Marcelo com os braços abertos. Falaram para eles: nós te amamos, este é teu lugar, esta é tua casa, esta é tua família. Marcelo, Luciana e o filho Paulo, aquela noite ficaram tão felizes de serem amados por pessoas que nunca tinham visto, que não conheciam. Saíram, voltaram na quarta-feira, voltaram no domingo, voltaram na quarta-feira. O pastor Luiz Gonçalves, que é o evangelista da divisão, foi a fazer uma campanha em Taguatinga e ele fez um apelo: quantos querem entregar o coração a Jesus? Quantos querem se render aos pés de Cristo? E Marcelo, Luciana e Paulo se levantaram e foram à frente e entregaram a vida a Jesus. E esta noite, Marcelo, Luciana e Paulo, o filho, entram ao tanque do batismo para selar seu pacto de amor com Cristo e para dizerem: Senhor Jesus, queremos viver contigo para o resto da vida. Esta é uma família conquistada por um livrinho que alguém deixou na caixa de correio dele, mas que o Espírito de Deus usou para chegar ao coração deles e transformar a vida deles completamente. Eu dizia para eles esta noite, lá atrás, que eles não estão mudando de religião. A Luciana me disse: pastor, eu era espírita. Eu acreditava em espíritos, eu acreditava em vida depois desta vida. Ao conhecer a palavra de Deus, eu descobri que eu estava enganada, que a verdade é completamente diferente. Paulo me dizia: eu nunca tive religião. Mas Marcelo e Luciana, vocês têm agora, veja, se vocês já eram uma família feliz, vocês têm aí ao lado o filho Paulo. Se a vida de vocês já era um exemplo para ele e para a menina que está atrás, que ainda não se batizou, mas talvez no batismo da primavera do próximo ano. Se vocês já eram felizes, imaginem a família que vão ser hoje unidos todos pelo amor maravilhoso de Cristo. Parabéns, porque vocês não tiveram medo de se render diante da verdade, de aceitar a verdade em seu coração. Porque vocês creem em Jesus para o perdão de seus pecados passados, para que esta noite vocês comecem uma vida nova em Cristo e vivam vitoriosamente até o fim. O pastor Helder, como ministro do Evangelho, os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, queridos, eu quero que a câmera agarre os olhos de Paulo e os olhos de Marcelo e os olhos de Luciana e os olhos do filho mais velho, Paulo. E aí atrás está a filha mais nova e está o pastor da igreja, que é o pastor deles. Que lindo presente para Deus a vida de vocês. Que Deus os abençoe ricamente. Quando Cristo voltar, vocês têm um lugar assegurado no reino dos céus.
Essas túnicas de batismo sairão, Jesus os vestirá com túnicas brancas de justiça, coroas de vida eterna nas cabeças, e permaneçam fiéis hasta a volta de Cristo. E agora, querido, você que está esperando, a Bíblia diz: hoje é o dia de boa nova, hoje é o dia de salvação. Este é o momento em que você tem que entregar o coração a Jesus. Não demore, amanhã pode ser tarde demais. A graça de Cristo só tem valor para você se você aceitar. Eu pergunto, você gostaria também, como esta família linda, de ser batizado um dia, talvez esta semana, talvez na próxima semana, mas unir-se ao povo de Deus nesta terra, preparar-se para a volta de Cristo? Então levante-se e vá lá na frente, que seu pastor, seu ancião está esperando você. E vocês, queridos, se vocês sentem esta noite que o Espírito de Deus está chamando, se você quer entregar seu coração a Jesus, em nome de Jesus eu te peço, levanta-te e vem aqui à frente e entrega-te a Jesus esta noite. Bem lentamente. Deixa-te trazer pelo Espírito de Deus. Sobe. Vem aqui. Chega mais aqui, por favor. O Espírito de Deus se está movendo nos diferentes lugares onde o sinal está chegando. Esta noite em todas as igrejas houve batismo. O pastor batizou alguém. E o Espírito de Deus está tocando o teu coração e está te chamando. Mas, querido, Jesus só pode te chamar. Não pode te levar à frente. Você tem que querer. A decisão é só tua. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Esta noite aqui, eu poderia esperar aqui à frente pelo menos umas 20 pessoas mais que se levantarão e virão. Pelo menos umas 20 pessoas mais em cujo coração o Espírito de Deus está trabalhando. Quem é você? Vejam essas pessoas lindas vindo aos braços de Jesus. Levante-se e venha. Não fique aí. Não fique aí sofrendo. Não resista a voz ao trabalho do Espírito Santo. E você aí onde me está assistindo, não lute com a voz do Espírito Santo. Entregue-se. Rinda-se. Você não perde.
Eu jamais encontrei uma pessoa que me diga assim: pastor, me arrependo porque aquele dia me entreguei a Jesus. Nunca encontrei isso. Mas já encontrei pessoas que me disseram: pastor, me arrependo porque aquele dia não lhe entreguei minha vida a Jesus. Eu disse pelo menos 20 pessoas, já vieram 15, 16, 17, 18 pessoas. E o Espírito de Deus continua chamando as pessoas. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Vejam essa senhora trazendo seu neném nos braços, mas vindo a Jesus, dizendo: Senhor, te aceito como Salvador da minha vida. Agora, queridos, eu não sei quem são vocês, não conheço vocês, mas eu tenho certeza que um dia lá no reino dos céus eu vou vê-los vitoriosos. Esta noite é uma noite especial para vocês, porque vocês estão fazendo a maior decisão que um ser humano pode fazer. Vocês estão abrindo o coração a Jesus. Vocês não são perfeitos. A perfeição não é algo que se alcança, é um processo de vida. Você vai caminhando, caminhando, caminhando em Cristo. Agora, volto a repetir: se você quer crescer na experiência espiritual, converse com Deus todos os dias. Estude a palavra de Deus todos os dias e procure uma pessoa para trazê-la para Jesus. Essa é a melhor maneira de crescer. Agora te digo uma coisa: os milagres de Deus vão acontecer na tua vida. Esta mesma semana você vai ver as obras prodigiosas de Deus em seu favor. Ainda eu acho que nas diferentes igrejas há pessoas que estão lutando com a voz de Deus. Vejam esse casal lindo se aproximando, vindo aqui ao altar. O coral poderia cantar mais uma vez Sublime Graça? Eu vou pedir que vocês cantem, porque eu quero esperar a essas pessoas que ainda estão chegando. Tenham um pouquinho de paciência aqui na frente. Venham a Jesus, não fiquem sofrendo aí. Enquanto o coral está cantando, venham a Jesus. E você aí na igreja, levante-se e vá para frente e entregue o coração a Jesus. Pai querido, extende tua mão esta noite e toca a vida destas pessoas que chegaram à frente e as milhares de vidas
de pessoas que chegaram à frente lá nas diferentes igrejas. Abençoa as pessoas que estão aceitando a Jesus frente a um computador através da internet. Ó Senhor, são filhos e filhas sinceros que chegaram aqui crendo em Teu nome, crendo em Teu poder. E Tu disseste, aquele que vem a mim, eu não o rejeito. Então aceita estas pessoas em Teus braços de amor. Deposita na fronte deles o beijo da Tua paz, o beijo do perdão, mas coloca a mão poderosa